que é a seguinte. O que a transmissão via YouTube dos seminários significa ou significou em termos de alcance, propagação e acessibilidade do ensino da doutrina? Olha, te ouvindo falar, eu estava passando esse filme na cabeça, né, que quase todos nós vivemos intensamente, e a gente fala dos seminários e a missão do Manaim é transmitir a revelação, a palavra revelada com velocidade. E nós não imaginávamos, eu particularmente sou voluntário do Manaim já há mais de 20 anos, a gente não imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo. E dessa forma, de estar aqui, por exemplo, se comunicando com os jovens que estão nos assistindo nesse momento, de ter um programa exclusivo para falar o momento da doutrina, de ter a oportunidade de falar com as famílias e, sem dúvida, a sua experiência com os seminários, que foi um momento que, inclusive, ele marcou ali um alcance da mensagem global. E eu gosto de, para te responder, né? Você falou do presencial, mas a gente tem uma diferença que é o síncrono e o assíncrono. Que é você estar naquele momento, assistir aquela mensagem, mas os números de pessoas que assistem depois do seminário, de pessoas que chegam, e eu sempre faço assim, olha, pensa que se você nunca ouviu uma palavra nova, ou uma expressão nova, onde é que você vai buscar pela primeira vez? Você vai no Google. Então, as pessoas estão no Google ou no YouTube, assim como a gente pergunta assim, como amarrar alguma coisa, como consertar alguma coisa, as pessoas estão perguntando assim, como vencer a depressão. As pessoas estão perguntando como vencer a ansiedade. As pessoas acordam no meio da noite com insônia e estão perguntando assim, qual o sentido da minha vida? Então eu poderia falar, a sua explicação ela foi muito precisa porque você viveu isso, essa experiência de assistir. Mas tem pessoas que vão assistir esse programa e não no momento de transmissão. E a gente está construindo um legado de mais de 6 mil vídeos já existem. Quase 7 mil vídeos. Quase 7 mil vídeos. E quando a gente fala dessa produção de informação, a gente não pode deixar isso em segundo plano, porque o mundo está lá preparado. Tem músicas, tem ensinos errados, tem falsas doutrinas. O mundo está ali falando. E a gente não pode deixar de falar. Quando a gente tem um programa feito por jovens, para jovens, é o melhor dos mundos, porque o jovem, às vezes a gente fica preocupado com as perguntas foram em torno das críticas, em torno da rejeição que a gente tem, às vezes, com uma evangelização, mas isso não pode parar a gente de falar. E aí os canais das redes sociais da Igreja Cristã Maranata estão falando, nós estamos falando. Nós temos conteúdo de manhã, de tarde, de noite, e nosso papel é falar, é evangelizar, é falar do amor do Senhor. Então a sua pergunta, você viveu essa experiência e desse alcance que são números muito expressivos mesmo. São muito, eu particularmente, o pastor Josias e o presbitério têm esse acesso a esses números e vocês veem também visualizações. E a gente fala às vezes assim, às vezes tem 2 pessoas assistindo o seminário, 3 pessoas, 4 pessoas. Os números a gente não tem alcance, mas o número que a gente raramente volta, você também ficava curioso, de falar assim, então, hoje tem 20 mil pessoas online, hoje tem 70 mil pessoas assistindo. Você ficava o pessoal ficava olhando quantas pessoas tinham conectadas, simultâneas no culto. A gente comemorava quando chegava a 90 mil, tinha alguns anunciando o Evangelho Eterno, que a gente passou da marca de 100 mil. Tem conteúdos no YouTube nosso de mais de 1 milhão, mensagens curtas, os famosos cortes, com mais de 1 milhão de pessoas visualizando. Então esses números são muito expressivos, a gente não consegue identificar quem é, qual o momento daquela pessoa, o que ela estava passando, por que ela viu aquela mensagem, por que ela teve acesso a isso, mas a gente precisa falar cada vez mais. E cada vez mais é postar mais, é falar mais, é levar mais essa mensagem. Então, se eu não respondi, acho que desse impacto de uma forma muito objetiva sobre números, que são números muito interessantes, mas eu queria te trazer essa visão de que as pessoas elas vão no Google pesquisar as coisas, elas vão no YouTube pesquisar as coisas, e a gente não sabe quantas milhões de pessoas nesse momento estão vendo uma coisa que já passou, o seminário que você viu. Elas estão vendo Viva o Rei. E o poder do Espírito Santo de falar igualmente como falou ao seu coração e está falando com alguém nesse momento. Essa é a nossa experiência. Há algum tempo atrás, antes da pandemia, nós começamos a gravar cultos para colocar no satélite.
né? Não era YouTube ainda. O YouTube começou durante a pandemia. Nas igrejas, né? Nas igrejas. E a gente começou a gravar cultos porque há igrejas em lugares remotos que têm alguma dificuldade de obreiros e essas igrejas dependem, às vezes, dessa transmissão via satélite de cultos. E houve um culto na minha igreja e houve um dom espiritual acerca de uma família do norte do Brasil que estaria assistindo ao culto e que o sinal do Senhor foi o seguinte, que o pai dessa família estava desempregado, ele fez 2 entrevistas de emprego, né, nas semanas anteriores, e nas 2 entrevistas ele não teve êxito. E ele teria feito uma 3ª entrevista e teria comentado na tarde daquele dia com a esposa que achava que não teria êxito também nessa 3ª entrevista. Mas que, como um sinal do Senhor, o Senhor ia dar uma bênção e aquela era uma porta para ele. Nós gravamos esse culto e naquela época nós saíamos aos domingos à noite, gravávamos em 3, 4 igrejas cultos e depois, aleatoriamente, esses cultos eram colocados em sequência de transmissão. Eu tinha esquecido. E numa terça-feira eu recebi uma ligação de uma irmã do interior do Ceará que disse o seguinte: pastor, aquele dom que o senhor contou no domingo agora foi para nós. Exatamente aquilo aconteceu na nossa casa. Quer dizer, quando esse dom foi dado pelo Espírito, o mesmo Espírito sabia o dia que o culto ia para o ar. Eu não sabia. O mesmo Espírito sabia que o dia que o culto ia no ar, e essa bênção que tenha acontecido 2 ou 3 semanas depois do dia da gravação do culto foi o dia que o Espírito Santo escolheu para que o culto fosse para o ar, e a experiência foi naquele dia, naquela tarde daquele dia que foi para o ar. O marido chegou para a esposa e falou assim: eu acho que eu também não vou conseguir entrar nesse emprego, e à noite eles ouviram o culto na igreja. No dia seguinte ele foi chamado e na terça-feira ela ligou para mim para dizer que aquele dom se cumpriu. Então, a operação do Espírito Santo é atemporal. Atemporal. Tá? Uma postagem que você faz hoje, e aqui eu quero reforçar o que o Léo disse no início, as postagens que nós fazemos no Instagram da Igreja Cristã Maranata, no Instagram da Rádio Manaim, Facebook, ou seja, nas redes sociais, elas não são só para você consumir, elas são para você compartilhar. Ou seja, ali há mensagens que vão chegar em pessoas que o Espírito Santo sabe e que vai fazer com que chegue, e pessoas que vão ser tocadas por aquelas mensagens.